Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno e bom Deus. Eu louvo ao Senhor por poder estar juntamente com vocês, poder entrar na sua casa, para juntos estarmos cultuando ao Senhor nesse nosso culto dominical, nosso culto semanal que nós fazemos aos domingos, culto de louvor e adoração ao Senhor, da qual nós estamos aqui para exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não podemos estar juntos, nós não podemos nos abraçar, como é de costume, mas sinta-se abraçado, meu amado irmão. Que você esteja firme com o Senhor, acima de tudo, que Deus possa estar revestindo a sua família, a sua vida, com poder, capacitando cada vez mais, que você realmente não perca a esperança, que você não perca a sua fé, que você continue firme e forte com o nosso eterno Deus, que Ele possa fortalecer ricamente a sua vida. Amém? Vamos agora nesse instante estarmos orando, invocando a presença de Deus, a sua sabedoria, a sua direção. Depois estarei lendo um texto responsivo para a nossa meditação e assim nós daremos continuidade ao nosso culto no dia de hoje. Espero que você tenha assistido a nossa aula bíblica que nós passamos pela manhã, enviamos pela manhã, que você possa ter enriquecido seu conhecimento. Nós começamos um novo tema que é Marcas de uma Igreja Saudável, baseado no livro do pastor Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então nós possamos assim nos fortalecer mais e mais no Senhor. Eu vou mandar depois via WhatsApp esse material, eu tenho ele já em PDF, vou mandar a aula 1 e a aula 2, vou mandar para vocês alunos, que vocês possam depois abrir, ler, né, estar se aprofundando mais ainda nesse assunto, porque a aula muitas vezes ela é resumida, nós falamos rapidamente, mas que você possa assim se fortalecer. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante, ao nosso Deus. Amantíssimo e eterno, poderoso Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença, falando mais dos teus planos, dos teus propósitos. Abençoa, Pai, a tua igreja agora reunida. Abençoa cada família que está se reunindo para estar participando do nosso culto. Seja da nossa igreja, seja de outras igrejas, ou pessoas que nem conhecem a Cristo, que nem se decidiram ainda por seguir a Cristo. Que o Senhor possa tocar em cada coração. Nós pedimos que o Espírito Santo nos capacite, nos dê sabedoria vinda dos altos céus, para que possamos vivenciar e praticar cada vez mais a tua vontade e os teus propósitos. Cuida, Pai, da tua igreja e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Eu vou ler um texto para a nossa meditação, que está no Salmo de número 92. Você pode acompanhar na sua Bíblia, estou lendo na versão revista atualizada, mas também estará aparecendo aí na tela para que você possa assim também estar acompanhando o texto bíblico, que diz o seguinte, do versículo 1 ao versículo 9, diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações e continue falando. Nós vamos agora ouvir alguns hinos, alguns cânticos. Eu consegui um vídeo, até pedi autorização para essa dupla, uma dupla que canta maravilhosamente bem. Eles vão estar cantando agora, aparecendo na tela. Eles cantam algumas músicas antigas que nós cantamos já há muito tempo, e em moda de viola, tocando com a viola caipira de 10 cordas, tipo aquela que eu tenho, que eu toco de vez em quando na igreja. E é um casal muito abençoado, que canta maravilhosamente bem. O nome dessa dupla é Rael e Mara. Tá? Eles são da Igreja Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro,
no estado do Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com eles, pedi autorização, eles falaram, fica à vontade, pode passar os vídeos, vão passar alguns vídeos deles também, que eles cantam muito bem. Eles cantam hinos assim antigos, muito bonitos, você vai estar acompanhando hoje alguns hinos maravilhosos que eles cantam para a honra e glória do Senhor. Então louve ao Senhor de todo o seu coração. Marcham em poluta, certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo quando a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil no teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Olhai pro Cordeiro de Deus, olhai pro Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus, muito em breve sim Jesus virá, alegre o verás seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e em celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou.
Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, o recado de Deus ao nosso coração, aquilo que Deus quer falar conosco. Eu queria compartilhar com vocês o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. É um texto que os irmãos conhecem, né? Vamos assim estar aprendendo um pouco mais sobre estarmos firmes no Senhor. Você que ouviu esses hinos maravilhosos de Rael e Mara, esses irmãos que cantam maravilhosamente bem, cantam bem contextualizado com a nossa cultura brasileira. É importante preservarmos a nossa cultura e também estarmos firmes, né, com o Senhor, lembrando desses hinos tão maravilhosos, que irmãos que escreveram, que tiveram experiências profundas com Deus e que realmente foram grandes exemplos de fé, de coragem, de perseverança, que nós possamos também assim pautar a nossa vida, estar firme e forte com o Senhor e levando outros a conhecer a Cristo como o Salvador, tá bom? O texto diz o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós lemos esse texto, né, um texto importante, que o apóstolo Paulo assim nos escreveu e falou à igreja, falando com a igreja de Filipos, né, a igreja dos filipenses. Interessante que no versículo 1 é como se fosse uma conclusão do capítulo 3 e falando e iniciando o capítulo 4, né, um versículo que liga os dois capítulos, né, e que fala aqui algo importante para cada um de nós. E Paulo, no finalzinho desse versículo primeiro, ele fala: permanecei deste modo firmes no Senhor. A oração de Paulo, o desejo de Paulo para com a igreja dos filipenses era permanecer de modo firme no Senhor. Jamais se afastando, jamais se enfraquecendo, mas a cada dia, a cada momento, se fortalecer no Senhor. É interessante que ele vai trazer aí várias lições importantes de como nós devemos nos fortalecer no Senhor. Primeiro, Paulo começa exortando a igreja, né? Tanto aqui no versículo de número 4, Paulo exorta aos irmãos. Ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Ou seja, Paulo aqui ele nos dá, né, as lições de como nós podemos cada vez mais sermos fortalecidos e fortes no Senhor. Paulo aqui começa nesse capítulo, né, exortando a igreja dos filipenses e tratando de um problema que havia na igreja. A igreja de Filipenses estava passando por várias dificuldades, claro, muitos problemas havia, muitas dificuldades. Uma delas era o paganismo que reinava ali em Filipos, e a igreja estava inserida ali. Havia diversas perseguições, talvez algumas pessoas ali perderam a sua vida, tanto é que eles falam assim no versículo 3: a ti, fiel de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Possivelmente, talvez Paulo faz uma referência a alguns irmãos, talvez que haviam morrido, talvez pela devida perseguição. Então havia perseguição, a igreja passava por dificuldade, talvez privações de alimento, né, e muitas lutas, e havia na igreja uma discórdia. Duas irmãs, uma chamada Evódia e outra Sintique, eram irmãs que com certeza trabalharam, né, e eram importantes para a igreja, eram pessoas fundamentais na igreja, talvez faziam parte da liderança da igreja, eram irmãs
dedicadas ao Senhor. Tanto é que Paulo aqui fala no versículo 3, na parte B, fala: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então foram irmãs que foram parceiras do apóstolo Paulo, que ajudaram e que tinham uma discórdia. Nós não sabemos qual era a discórdia que havia naquela igreja, qual era a confusão que teve ali. Nós não sabemos. Nós sabemos, meus amados irmãos, temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes uma pequena discórdia no seio da igreja pode incendiar e dividir igreja, até mesmo fechar igrejas, até mesmo destruir ministérios, destruir famílias e tudo mais. Olha só, muitas vezes o que o diabo semeia no seio da igreja. Muitas vezes a discórdia, o diabo semeia no seio da igreja. É claro que muitas vezes é fruto da carne, é fruto das intenções, do egoísmo de cada pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão de discórdias. A discórdia tem que ser tratada. Se alguém tem algo contra alguém, é importante se acertarem ou ir até o irmão, conversar com ele. Eu tinha um pastor que ele falava o seguinte: olha, se a pessoa te magoou, não espera ela pedir perdão. Vá até ela e peça a você perdão. Ah, como assim, pastor? A pessoa me magoou? Não, vai lá. Porque aí você talvez vai estar vencendo as artimanhas do diabo, porque o diabo quer realmente que a igreja se divida, que a igreja perca o seu propósito. E com certeza o diabo queria isso, porque a igreja de Filipos estava crescendo, estava sendo uma bênção. Paulo, nesse livro, nessa epístola aos Filipenses, ele escreve e mostra que a igreja estava crescendo e se fortalecendo. Então havia ali muitas discórdias, né? Então Paulo nos ensina a tomarmos cuidado com essas questões, seja na igreja, seja até mesmo na família. E muitas vezes a família é destruída, a família deixa de cumprir o seu propósito e a vontade de Deus por discórdias. Porque muitas vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer, a pessoa não quer ser humilde, e a humildade é importante. Nós temos que ter altruísmo. O que é altruísmo? É solidariedade. É o contrário de egoísmo. O egoísmo, quando me fecho no meu mundo, né, eu me tranco no meu mundo, nos meus pensamentos, nos meus conceitos, e não quero ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então, uma das questões para ser forte nesse texto que nós vemos aqui do apóstolo Paulo é tomar cuidado, né, que estejam juntos. E Paulo pede para um companheiro, não cita o nome desse companheiro, nós não sabemos quem é esse companheiro, nós não sabemos qual era o problema que havia, mas fala: olha, a ti, versículo 3, a ti, fiel companheiro de julgo, peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, o primeiro passo é tomarmos cuidado, né, com os perigos que rondam a nossa fé. O diabo, ele luta, ele age como um leão, anda ao nosso redor, procurando alguém para tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia assim nos ensina claramente. Então esteja atento com isso. O primeiro passo para sermos fortes no Senhor e firmes no Senhor, como nós ouvimos ensino, né, firme nas promessas de Jesus, é tomar cuidado com essas desavenças que não levam a lugar nenhum. A igreja tem que estar unida. Nós estamos falando de 9 marcas de uma igreja saudável. A igreja tem que estar unida com Cristo, buscando e se empenhando para a união. Outro fator importante que Paulo aqui nos ensina, né, é estarmos nos alegrando. Versículo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Olha, imagina só, Paulo, parece até meio cômico Paulo falar isso, né? Uma igreja que era sofredora, uma igreja que era perseguida, uma igreja que tinha privações, não podia talvez viver em liberdade como nós vivemos, né? Assim por diante, mas era uma igreja que tinha as dificuldades, mas Paulo diz: não percam a alegria. Seja qual for a tribulação que nós estamos passando, não perca a alegria. Tanto é que nesse texto, nós vamos falar depois, no versículo de número 6, Paulo fala sobre a ansiedade, que isso tem destruído vidas. E principalmente nos nossos dias, nos tempos pós-modernos que nós vivemos, a ansiedade tem sido a causa que muitas pessoas têm acabado nos consultórios de psicanálise.
porque isso dominou tanto a sua vida que levou muitos à depressão, muitos às dificuldades terríveis. Então Paulo nos dá alguns remédios importantes e Paulo diz: apesar das dificuldades, alegrai-vos no Senhor. Apesar das batalhas, alegrai-vos no Senhor. Por mais que seja qual for a luta, alegrai-vos no Senhor. Tem um hino que nós cantamos que é muito bonito: sou feliz com Jesus, sempre sou. Esse hino foi escrito por um missionário que perdeu sua família no naufrágio. E ele que dedicou a sua vida, que se ofereceu para cruzar os oceanos. E naquela época os missionários não tinham um avião como nós temos hoje, que facilita, né, o transporte de pessoas ao redor do mundo. Eles tinham que cruzar os oceanos e levava muitos dias. Ele viu sua família morrendo. Mas ele falou: ao seja o que for, tu me fazes saber que quão feliz com Jesus sempre sou. Que nós possamos sempre estar alegres, porque nós temos um Deus que não nos abandona, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E depois o apóstolo Paulo, ele vai nos falar também outro fator importante para estarmos nos fortalecendo no Senhor, que está no versículo número 5. Ele diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Outras versões dizem: seja a sua bondade conhecida de todos os homens. Nós temos que exercitar, meus amados irmãos, o amor entre cada um de nós, na vida da igreja, a bondade um para com o outro. Eu não sei se você tem ligado um para com o outro. Nós estamos distantes como igreja, mas nós podemos estar próximos, né? Basta uma ligação, mandar um recadinho, né? Ou perguntar se o irmão está precisando de alguma coisa. De repente alguém está passando uma dificuldade no nosso meio, talvez a pessoa não quer falar, ou fala para aquele que é mais próximo, né, dele. Mas nós possamos demonstrar nossa bondade. Paulo está dizendo aqui: olha, há um problema na igreja, há uma discórdia na igreja, mas que vocês sejam alegres acima de tudo, devido a meia perseguição, às dificuldades, e que haja bondade entre vocês. Não pode haver discórdias, né? A pessoa virar a cara para o outro, não querer conversar. Acontece muitas vezes, pode acontecer na igreja. Nós estamos sujeitos, somos seres humanos, e estamos sujeitos a discórdias, um discordar do outro, né? Claro que temos que resolver isso democraticamente, né, com respeito, respeitar a opinião do próximo, desde que ela não seja contrária aos princípios bíblicos, né? Nós temos, claro, que respeitar. Mas aqui Paulo fala que vocês sejam bondosos, moderados, uns para com os outros, porque perto está o Senhor. Paulo mostra aqui o Senhor que está presente na igreja. Deus não está ausente. Não pense você que no momento que estamos passando agora, difícil, Deus está ausente. Não. Deus se faz presente. O Senhor é soberano. O Senhor é excelso. O Senhor é Deus. Se acontece tudo isso porque Ele está permitindo. Não cai uma folha sem que Deus não permita. E Deus está perto e próximo da igreja. E nós temos que entender isto, porque Deus está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo como povo de Deus, na nossa vida pessoal, né? Outro fator importante aqui que Paulo diz para sermos fortes e firmes no Senhor, está no versículo 6, que diz, Paulo fala a questão da oração. A oração é um fator fundamental para estarmos nos fortalecendo em Deus, para sermos firmes e fortes no Senhor. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós temos que estar colocando diante de Deus as nossas petições, seja qual for as nossas dificuldades. Quem não está passando por dificuldade? Quem aqui não está correndo o risco, talvez, de perder o seu emprego, devido a essa crise que foi instaurada, não foi só no Brasil, mas no mundo? Quem está correndo o risco, talvez, de se contaminar? Então, o que Paulo nos ensina aqui é o seguinte: não deem ansiosos. A ansiedade, meus irmãos, mexe conosco. A ansiedade tira o nosso foco. A ansiedade faz com que nós possamos desanimar, achar que nós não somos capazes, achar que nós
não podemos vencer essas batalhas e até mesmo esquecer que temos um Deus que está ao nosso lado. Eu sei que é difícil, a ansiedade é algo que invade muitos lares, muitas vidas. Há pessoas que sofrem com esse problema, que tem que ser tratado psicologicamente, né? Nós sabemos disso, não podemos criticá-los. Não pense você que é uma falta de fé, não é isso. Há fatores que levam as pessoas à ansiedade. Sei quantos aqui lembram daquela passagem de Elias, quando Elias enfrenta os profetas de Baal. Elias vê o fogo descer do céu, queimar o altar. Ele venceu aquela batalha com os profetas de Baal. Depois Elias se recolhe, né, triste, abatido. Talvez foi um momento de ansiedade que ele passou. Mas Deus o fortaleceu. E Deus há de fortalecer você também. Tenha certeza disso. Então, se você está passando por algum momento difícil, talvez ansioso com as dificuldades, que você não deixe jamais de orar ao Senhor. De colocar diante de Deus a sua oração diante do Senhor, né? E Paulo aqui nos ensina. Amém? Versículo 7. Paulo também fala o seguinte: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Descansar. Paulo está dizendo aqui em outras palavras o seguinte: descanse na paz que há em Deus. Paulo está falando assim, olha, há uma dificuldade na igreja, há muitas lutas, não perca a alegria, não perca a sua bondade, não desanime na oração, né? As batalhas são grandes, mas que você descanse, porque Deus traz paz ao nosso coração. Deus traz paz à sua vida e à minha vida, né? Creio que Paulo talvez na sua mente, não sei, imagino eu, lembrou do Salmo 37, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Então Paulo diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente. Ou seja, a paz de Deus, a paz que Deus nos oferece, meus amados irmãos, é algo incompreensível. Quantas vezes nós passamos por uma luta, uma dificuldade, vemos Deus agir e nós ficamos como quem sonha, porque a paz que Ele colocou no nosso coração é algo que nós não conseguimos nem sequer explicar. É algo tão maravilhoso, tão excelso, porque vem dos altos céus, que nós não conseguimos compreender totalmente. E Deus assim age em nosso favor, né? E para encerrar, versículo 8, Paulo diz, né? Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Que ocupe o vosso pensamento. Nesse versículo, Paulo fala 7 coisas importantes que devem ocupar a nossa mente. Olha só o que ele fala, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, algo virtuoso, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, ou seja, o cristão tem que ter isso como mente. Nós somos muitas vezes, meus amados irmãos, tentado por coisas terríveis que o diabo coloca para tirar o nosso foco de Deus, para que a nossa mente se ocupe de coisas rejeitadas pelo Senhor. E aqui diz que nós temos que procurar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é respeitável, o que é de boa fama, coisas que há virtude. Não olharmos para o exemplo desse mundo. Nós vivemos num mundo tremendamente corrompido. Paulo também viveu nessa época, onde ele viveu lá em Filipos, na antiga Grécia, também havia muita podridão, havia idolatria, havia o paganismo, havia muitas coisas terríveis. Mas o apóstolo Paulo levou o povo e teve uma vida da qual ele buscava no Senhor, né?
e buscava ao Senhor de todo o seu coração para vencer essas dificuldades. Como é que nós conseguimos vencer isso? Seguindo esses 7 princípios importantes que Paulo aqui nos coloca. Seguindo esses princípios que nós vimos aqui na palavra de Deus, né? Que nós possamos realmente concordar uns com os outros, evitar qualquer discórdia, seja na igreja, seja na família, que possamos, acima de tudo, né, nos alegrarmos no Senhor, apesar das lutas e das batalhas, estarmos nos alegrando, possamos ser bondosos, moderados, né, estarmos ajudando uns aos outros, né, tomando cuidado com aquilo que o mundo nos oferece, né, não vivendo o egoísmo, o individualismo, mas vivemos entendendo que somos um corpo e que composto de muitos membros, e que temos que assim estar em comunhão uns com os outros, que possamos vencer as ansiedades, as tribulações da vida com a oração, não deixar jamais de orar ao Senhor, de colocar diante de Deus nossas petições, que possamos, acima de tudo, descansar na paz que Cristo oferece e tomar o máximo de cuidado para que a nossa mente, o nosso coração seja preenchido com coisas que agradam a Deus. E assim nós estaremos vencendo, e assim nós seremos fortes no Senhor. Assim nós teremos uma vida, como o apóstolo Paulo, depois do versículo 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Né? Ele era alguém alegre, feliz, porque servia e honrava o Senhor. E Deus se fazia presente cada dia mais na vida do apóstolo Paulo, e ele foi um grande exemplo de força, de vigor. Que Deus assim te abençoe nesse dia tão especial. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa fortalecer você, que você possa seguir esses passos que aqui nós ouvimos, que aqui nós aprendemos, né, para que possamos ter uma igreja forte, uma igreja saudável, que possamos ter famílias saudáveis, que possamos ter uma vida cristã saudável, fortalecida, uma vida que cresce para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos estar ouvindo agora um hino especial, um hino que fala do amor, né, e o desejo de alcançar a nossa pátria para Cristo. É um hino antigo do nosso cenário, eu creio que talvez, não sei se todos conhecem. A melodia é conhecida, porque é a mesma melodia do hino da Inglaterra, o hino que fala Deus salve a rainha, e fala para Deus salvar a nossa terra, o Brasil. Então vamos estar meditando nesse hino agora. Você vai estar, quem não conhece vai poder conhecer esse hino, quem já conhece poderá cantar com mais intensidade ainda, que você possa cantar, tem a letra aí, passa na tela, tá bom? E depois estaremos orando pelas famílias da igreja, orando para que Deus nos fortaleça, para que possamos ser firmes, como nós aprendemos hoje na nossa mensagem, orando pelo Brasil. Ontem eu vi o noticiário, morreram mais de 1.100 pessoas em todo o nosso Brasil. A pandemia tem avançado pelo interior, alcançando cidades pequenas, muitas vezes sem recurso, talvez muitas cidades nem tenham hospitais, pra você ter uma ideia, alcançando as aldeias indígenas. Então que Deus abençoe, que Deus livre o nosso povo de todo mal, que Deus salve a nossa nação, que possamos ser agentes de salvação para esse povo tão carente, e um povo que Deus ama de todo o coração. Que Deus salve o mundo, tá bom? Vamos orar também, não esqueça de orar pelo Paquistão, esse país que nós aí lembramos, pela manhã nós passamos o hino, que você possa assim estar orando pelo Paquistão, tá? O Paquistão é um país que necessita muito das nossas orações. Então que Deus assim nos abençoe, que você possa assim ouvir esse hino. Logo após o hino estaremos orando ao Senhor. Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Olhamos para ti, vem dominar aqui, ó
ouvir doce louvor. A cara pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos vem fazer, ó bom Senhor, viver em mútuo amor. Do crime rebelião concede a proteção que é divina. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha a benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Vamos orar então ao nosso Deus. Feche seus olhos e que Deus possa abençoar a sua família poderosamente. Amantíssimo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esse instante maravilhoso que nós tivemos, por esse culto tão abençoado que o Senhor assim nos concedeu. Abençoa a tua igreja, o teu povo, ó Pai. Que possamos estar firme e forte contigo, jamais desanimando, jamais desistindo do nosso caminhar, estando, Pai, buscando a força que vem do Senhor, assim como nós aprendemos nesse texto, assim como Paulo, como Clemente e tantos outros na igreja de Filipos e nesses anos inteiros que passaram de história da igreja, pessoas que dedicaram a sua vida e buscaram a firmeza que vem em Deus para vencer as tribulações. Que o Senhor nos dê força, Pai. Eu oro por famílias e pessoas que estão passando talvez por ansiedade, por desânimo, por enfermidade. Eu oro para aqueles que estão no leito dos hospitais, talvez que perderam a sua esperança, Pai. Que o Senhor possa renovar a força, consolar os corações e levantar pessoas que estão entre a vida e a morte. Abençoa o nosso país, está sendo massacrado por essa enfermidade e por tantas outras enfermidades, pela pobreza, pela miséria, pela dengue, pela H1N1, por tantos males que afetam o nosso país. A economia que está difícil, o desemprego, ó Pai, a violência. Ó Pai, visita a nossa nação e salve a nossa nação. Esteja com cada um, ó Pai, visita cada lar, a cada lar da tua igreja, abençoa os nossos idosos, cuida deles, ó Pai, e derrama a tua graça e o teu poder. Nós oramos e te pedimos, abençoa essa semana que está se iniciando, seja uma semana ricamente abençoada por ti. Nós te louvamos por tão grande salvação e pela tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, Jesus. Amém.